Por isso, abra sua Bíblia em Tito, capítulo 1, verso 4. Tito, capítulo 1, verso 4. Nós vamos ler essa carta do apóstolo Paulo a Tito e ver o que nós podemos extrair sobre ser um lugar de vida, sobre ser esse lugar de vida que flui a vida de Deus. Tito, capítulo 1, verso 4. Amém? Ou misericórdia? Esperar um pouquinho então, você encontrar Tito. Está depois de 2 Timóteo, antes de Filemão. Agora ficou fácil. Encontraram? Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. A Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum, graça e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu os instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar os outros pela sã doutrina, de refutar os que se opõem a ela. Amém? Até aí, depois a gente vai lendo. Vamos orar? Senhor maravilhoso, Deus poderoso, nós estamos diante da sua palavra, sua santa, eterna e poderosa palavra, suas escrituras. E Deus, diante da tua palavra, Senhor, nessa noite, nós queremos nos colocar. Queremos agradecer, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de ser ouvintes da tua palavra e ainda de praticar aquilo que ouvimos. Que o Senhor tem nos dado essa maravilhosa ferramenta, para que dela possamos comer e beber todos os dias. E assim, ó Deus, sermos alcançados pela tua misericórdia. E assim, ó Deus, podemos viver sempre, ó Deus, dependentes de ti. Em nome de Jesus, ó Deus, ser conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Pode colocar o fundinho aí, tá, queridos? Irmãos, quando há uns 20 anos atrás, mais ou menos, nós, aqui na igreja, quando você passava aqui em frente à igreja, no templo, ali na frente, na fachada antiga, a igreja, o templo tinha uma cor azul, bem azulzinha, tinha a logo antiga da igreja e uma frase, lugar de vida. Vocês se lembram disso? Quem é dessa época? Irmão Dário, irmão Salomé, irmão Dino e tantos outros, né, que possam se lembrar dessa frase. Eu não sei de quem surgiu essa frase, depois vou até pesquisar aí com os irmãos, mas é uma frase que tinha aí exposta na igreja, depois com as reformas e tudo, foi se esquecendo um pouquinho dela, e de uns anos para cá nós temos buscado trazer ela de volta. Por quê? Porque faz parte da nossa história, e porque também faz parte da nossa essência como igreja. E para melhorar, nós acrescentamos, no decorrer dos anos, o complemento dessa frase, ser um lugar de vida, que flui a vida de Deus. Nós entendemos que esse lugar de vida não é simplesmente uma vida em si mesma, mas uma vida de Deus, uma vida que se encontra em Deus. E quando eu penso em lugar, lugar é um espaço como esse que nós estamos aqui. Quando você olha para os lados, nesse espaço se encontra um lugar. A sua casa é um lugar, o seu trabalho é um lugar, o seu sítio, a sua fazenda é um lugar. Mas mais do que um espaço físico, um lugar representa um ambiente, um encontro que nós temos. O lugar vai além disso. Pode colocar o fundinho aí, por favor? Representa um lugar além disso. Então, esse espaço físico é esse lugar de encontro. O encontro que nós temos uns com os outros e o encontro que nós temos com o Senhor. O encontro que nós temos
sempre, talvez todos os domingos, mas um encontro com o outro, em intimidade, em compartilhamento, mas um encontro principalmente com o Senhor. Então, é um lugar visível, esse lugar é um lugar visível da graça invisível de Deus. Quando nós estamos no ambiente da igreja, nós estamos aqui habitando numa essência divina. Por isso é bom, queridos, nós congregarmos. Por isso a palavra de Deus nos inspira a estar num lugar desse. Por isso a palavra de Deus nos exorta a não sair desse lugar. Por isso a palavra de Deus, talvez você está chegando aqui na igreja pela primeira vez. Esse é um lugar onde você precisa estar. E não somente estar de vez em quando, mas pertencer a esse lugar. A igreja é um lugar onde nós precisamos estar plenamente, vivendo isso. Então a igreja reunida, a igreja é esse lugar, esse edifício, não apenas construído por mãos de pedreiros, mas também um edifício de pessoas que são edificadas na presença de Deus. Então você está aqui, porque você está sendo edificado na presença de Deus. Amém, igreja? Vida é movimento, é crescimento, é relação. Então, quando nós pensamos em esse lugar de vida, nós estamos pensando nessa vida que pulsa, nessa vida que cresce. Nós, quando nascemos, nós vamos crescendo, os anos vão passando, nós vamos nos desenvolvendo. Ontem você tinha uma certa idade, hoje você tem outra. Foi assim comigo essa semana, de ontem para hoje. De 40 eu pulei para 41 assim, num piscar de olhos. Talvez é assim com você também, porque o tempo vai passando e aí nós vamos experimentando essa nova vivência da vida. Então a vida não para, uma vida orgânica, uma vida natural, ela não para. Ela precisa estar em pleno movimento, ela precisa estar crescendo. Isso é a vida. Então, a igreja é esse lugar onde a vida de Deus é experimentada e também é compartilhada. Então nós experimentamos a vida de Deus e nós compartilhamos dessa mesma vida. A igreja é um lugar de vida. Nós olhamos para o lado e nós vemos vida, nós vemos pessoas. E nós nos relacionamos com Deus vivo. O nosso Deus, como nós cantamos aqui, Ele ressuscitou. Ele é um Deus vivo. E nós podemos nos relacionar com esse Deus vivo e poderoso. Amém, queridos? Isso é maravilhoso, isso é igreja, nós somos um corpo vivo de Cristo, nós nos movimentamos, nós nos movemos nele, com ele, para ele, nós nos movemos. E onde é um lugar de vida, onde tem vida, tem adoração, como eu falo aí no vídeo, tem comunhão, tem evangelismo, discipulado e serviço. Então onde há esse lugar de vida, aqui nesta igreja, nós entendemos que a adoração acontece, como nós compartilhamos desse tempo de louvor e adoração. A oração acontece no meu secreto e em comunidade. Quando nós nos reunimos no culto, quando nós nos reunimos na terça-feira, onde nós tiramos para orar, interceder e jejuar. Quando você se reúne no seu grupo doce, no seu pequeno grupo doce, a adoração está acontecendo, a comunhão está acontecendo. Aqui há uma comunhão nossa, uns com os outros, com Deus. Mas numa igreja, num templo onde nós estamos reunidos, é impossível nós termos comunhão com 300 e poucas pessoas, não tem como. Então a doce, a célula, é esse lugar onde nós nos encontramos, onde você se coloca sobre a mesa, onde você se dá a conhecer ao outro, onde os outros conhecem você, esse compartilhar da vida. Há o evangelismo. A nossa vida precisa ser essa vida que evangeliza. Há o discipulado, onde nós vamos crescendo uns com os outros no relacionamento e no discipulado e o serviço. Onde nós precisamos servir ao Senhor, a exemplo do nosso Mestre. Então, se você está na igreja, se você está vivendo esses pilares que o Senhor coloca sobre as nossas vidas, a adoração, a comunhão, o evangelismo, o discipulado e o serviço, nós cremos que nós estamos vivos, sendo esse lugar de vida. E nós cremos, andando assim, nós estamos fluindo com essa vida que Deus nos deu. E nós precisamos viver isso, irmãos. Eu escolhi a carta de Tito para falar disso, dessa vida, porque Paulo escreve a Tito.
o seu filho na fé, o seu cooperador no Evangelho. Ele escreve essa carta para esse homem, um pouco jovem, de meia idade, mas ele escreve ali para que ele seja fortalecido e essa carta fosse lida na igreja. Então era uma carta pública, era uma carta que precisava ser compartilhada. Como nós estamos aqui compartilhando essa carta com vocês, naquele tempo também foi compartilhada. Então Tito, que era um gentil, que se converteu, agora ele está em Creta, uma ilha, onde o apóstolo Paulo já tinha ido algumas vezes, pelo menos 2 vezes. Ele vai, navega até essa ilha, e ali ele compartilha o evangelho, gentios se convertem, e eles começam uma igreja naquele lugar. Tito era um homem íntegro, era um homem de iniciativa. Em 2 Coríntios 8, que nós lemos no domingo passado, quando nós falamos da nossa série Além de Si Mesmo, nós encerramos a série Além de Si Mesmos, com 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9, ele fala um pouquinho de Tito. O apóstolo Paulo vai falar que Tito era um homem de iniciativa, vai falar que Tito era um homem íntegro financeiramente, Tito cuidava das finanças, das missões naquele tempo, e Tito era encarregado de Paulo para corrigir alguns problemas ali na igreja de Creta. Inclusive, no verso 4 que nós lemos, diz: Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Ele vai falar graça e paz para ele, e vai falar ali no verso 5: por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, né? Colocar a casa em ordem. Então Tito é enviado a Creta, para ficar ali um tempo, para colocar a casa em ordem. Por quê? Porque a igreja em Creta estava um pouco bagunçada. A igreja em Creta, uma ilha que, usando essa mesma expressão de ilha, ela estava como uma ilha rodeada por águas, ela estava ali, uma igreja sendo rodeada de falsos ensinos, de falsas ações, de mundanismo que estava entrando na igreja. Então, nós sabemos que esse lugar onde flui a vida de Deus precisa ser um lugar santo, um lugar bom para que o Senhor se agrade dele. Então, Tito estava ali sendo, a igreja de Creta sendo então pressionada por esses falsos ensinos. E Creta então, essa ilha grande e populosa, uma igreja ali onde era importante para o avanço do Evangelho. E o apóstolo Paulo era tão importante que ele envia Tito, seu filho. Ele diz: eu envio meu filho. De tão importante que aquela igreja é, de tanto importante que aquela região era para a propagação do Evangelho, mas cercada de paganismo, cercada de um sincretismo. Inclusive essa palavra sincretismo, ela tem a raiz na palavra Creta. Por quê? Porque Creta era um lugar cheio de coisas extremas. Então ali, tudo que era diferente se concentrava em Creta. Então eles iam aceitando: deixem entrar, sim, venham. Então, sincretismo vem disso. Quando você ouve a palavra sincretismo, a raiz está aqui nesse exemplo de Creta. Então, olha o problema que aquela igreja vivia, olha a situação que aquela igreja vivia, o perigo que aquela igreja estava vivendo, e o motivo do apóstolo Paulo ter enviado o seu filho, o seu servo, o seu amigo, Tito. Confiando que Tito era um homem íntegro, confiando que Tito era alguém detentor da palavra, alguém que vivia de acordo com a palavra de Deus. Então, na carta de Tito, Paulo orienta como a igreja deve ser organizada e conduzida para que cumpra a sua missão. Como ser esse lugar de vida? O que deve ter? Quais são as marcas dessa igreja saudável, dessa igreja que é uma referência, que é esse lugar de vida? Que características elas devem ter? Então nós vamos pegar aqui algumas características
características de acordo com o texto, tá, irmãos? Totalmente aqui voltados para o texto. Então, é importante a gente pensar, irmãos, que hoje, em 2025, assim como há mais de 2000 anos atrás, quando essa carta foi escrita, a forma como o inimigo da nossa alma age, a forma como as coisas, o sincretismo entra na igreja é o mesmo sistema. Não muda muita coisa. E nós precisamos ficar atentos a isso. Quando nós olhamos para a carta de Tito, é uma carta atual, é uma carta que nós precisamos olhar com diligência, com cuidado, porque é muito atual para as nossas vidas como igreja. Então vamos lá. Um lugar de vida tem uma liderança saudável. É o texto que eu li aqui no início, ele vai falar do presbítero, do líder. O presbítero é esse colegiado que era levantado. Então, um dos primeiros pedidos do apóstolo Paulo para Tito sobre Creta é: levante líderes, levante presbíteros, levante pessoas que vão ser guardiões da palavra. É como se ele estivesse dizendo: a nossa igreja, a igreja em Creta está em perigo, então ao redor dessa igreja nós vamos colocar soldados, atalaias, pessoas que vão ser guardiões da essência da igreja. Isso é muito lindo em ver o cuidado do apóstolo Paulo sobre a igreja, irmãos. É lindo demais. E aí, ele começa a falar: eu te deixei aí para isso. Aí no verso 6, ele vai falar sobre as características desse presbítero, desse líder. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês, queridos, é que ninguém lidera sozinho. E fuja de lugares onde há uma autocracia, onde você olha para uma instituição, igreja, chamada igreja, onde há uma só cabeça, quase que nem é Cristo, que é aquela figura. Porque, de acordo com todos os escritos do Novo Testamento, inclusive nós olhando para o Antigo Testamento, o conselho do sogro de Moisés, de Jetro, é que a liderança precisa ser compartilhada. Então eu, como pastor, eu não pastorei sozinho. Não tem como, não consigo. Então nós precisamos levantar líderes. Aí se falar de todo mundo é líder, não, nem todo mundo vai ser líder, mas você que sabe que Deus está te levantando, você precisa se colocar nessa posição, de um líder que Deus está te colocando, de um presbítero, de um homem, de uma mulher, e ele vai falar sobre isso. A liderança dessa igreja precisa alimentar o rebanho com a palavra. Ele fala sobre seja encarregado, verso 6. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes, e não seja acusado de libertinagem ou insubmissão. Olha só como começa o negócio. Começa sobre esse presbítero, esse líder, que não pode ter culpa, que não pode ter acusação, que precisa ser sem mácula. Esse ofício, o seu ofício público, a sua reputação pública precisa ser inquestionável. O ofício de um líder precisa ser inquestionável. O ofício de um presbítero, de um pastor, de um líder precisa ser inquestionável. A palavra de Deus está dizendo, é preciso que ele seja irrepreensível. Irrepreensível, essa palavra no grego quer dizer sem culpa, não passível de acusação, sem mácula. Então o líder precisa ter caráter, irmãos. O líder precisa, diz a palavra de Deus, não ser acusado de nada. Não pode ter flancos abertos, brechas nós diríamos. Precisamos ser irrepreensíveis, inquestionáveis nesse sentido, de caráter. O líder, então, diz ainda a palavra de Deus, além de ser irrepreensível, ele precisa ser marido de uma só mulher. Por favor, né, gente? Marido de uma só mulher, ou seja, não dá para ficar pulando cerca.
o homem, o líder, a líder, precisa ser também, diz a palavra, ter filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou insubmissão. A gente sabe, queridos, que a palavra de Deus diz para nós ensinarmos os nossos filhos no caminho. Mas a gente sabe também que quando eles crescem, a decisão de estar no caminho é deles. Então nós instruímos os nossos filhos. Mas quando eles crescem, eles têm aí o livre-arbítrio. Nós oramos para que eles permaneçam. Então se você é líder, se você é pastor, você ensinou seu filho no caminho e ele escolheu sair do caminho, aí a culpa já não é sua. Mas você ensinou. A palavra foi semeada. Em nome de Jesus, se um dos seus filhos, parentes, pais estejam aí fora do caminho do Senhor, eu creio, eu sei que você está orando para um retorno dele a esse caminho, e nós concordamos com a sua oração e oramos juntos, viu, querido, em nome de Jesus. Então o presbítero precisa ter a sua família, ensinar a sua família, ter uma família saudável. Diz a palavra de Deus também aqui no verso, em 1 Timóteo, na verdade, ainda pegando sobre o presbítero, ele diz que o presbítero que não sabe governar a sua própria casa, como poderá governar a igreja de Deus? Então esse governo da casa cabe a nós, a nossa liderança começa no nosso lar. Como a gente costuma dizer, o nosso primeiro ministério. Então ali a nossa liderança está sendo forjada, ali a nossa liderança está sendo tratada, e isso é maravilhoso, queridos. Nós precisamos voltar sempre a essa verdade, olhar para o nosso lar, para a nossa casa. O presbítero, o líder, precisa ser conhecido pelo que ele não é. O que ele não é, diz o texto, verso 7. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Então, ele traz aí coisas que nós não podemos ser conhecidos. Então, não deve ser arrogante, soberbo, satisfazer só a si mesmo. Não pode ser irado demais, iracundo, aquele que você não pode falar um A que ele já vira contra você. Tem um estupim curto. Então nós precisamos orar para que o Senhor nos dê temperança. O texto está dizendo que ele não seja orgulhoso, não seja briguento, diz a minha versão, né, iracundo. Qualquer coisa é a guerra instaurada. Aquela velha história, né, que a esposa chega na igreja e fala: eu queria que o meu marido morasse aí na igreja, vamos todo mundo mudar aqui para a igreja, porque aqui na igreja ele é uma coisa, mas lá em casa é só misericórdia. Então, nós precisamos ser quem somos, em casa e na igreja. Lá fora, no trabalho e em casa e na igreja, a nossa vida é uma só. A gente não tem como a gente ficar se dividindo, nós somos íntegros. E a palavra íntegros vem dessa questão, vem desse entendimento de sermos um só. Então eu sou um só onde eu estou. Então independente de você falar, beleza, que bom, isso aí é só para líder. Não, meu irmão, isso é para todo mundo. Isso vale a régua, é para todo mundo, tá? Essa questão de integridade, de ser briguento. O presbítero não deve ser apegado ao vinho, ou aqui na outra versão, não dado ao vinho. A palavra grega, paranoio, significa literalmente ser indulgente com o vinho, ou seja, totalmente desleixado em relação a isso. Aí eu preciso entrar num ponto aqui, queridos, porque nós entendemos essa palavra, ela vale, a gente vai ver aqui no decorrer do texto, no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falar da mesma questão para os presbíteros, mas também para os homens, para as mulheres, para o próprio Tito, enfim, é algo para todos nós. Nós entendemos que diante da palavra de Deus, pecado é se embriagar, certo? Quando a gente pensa em bebida, pecado é se embriagar. Você sabe o momento que você vai se embriagar, que você está pertinho de se embriagar? Eu não sei, eu nunca bebi, mas eu não sei se você tem esse termômetro, esse nível de saber se você está perto de embriagar ou não. Porque esse é o pecado, é embriaguez. A palavra de Deus diz: não embriagueis com vinho onde há contenda, mas encham do Espírito Santo. Mas há uma questão aqui, querido, que a Bíblia diz que recomenda
recomenda para que a gente, quando nós pensemos em bebida, nós precisamos olhar também para a intenção do nosso coração, para aquilo que está dentro de nós. Alguns que se convertem ao Evangelho, eles decidem se abster totalmente do alcoolismo, porque era algo que marcou a sua vida passada e que fez muito mal para ele. E na nossa cultura, no Brasil, quando a gente vê alguém cambaleando, bêbado, nós temos uma impressão diferente. Nós não associamos a bebida com o cristão. Nós não associamos uma bebida, uma mesa de bebida com alguém que é presbítero, que é líder, que é ministro, que é cristão. Por isso, queridos, em nome de Jesus, eu quero falar com você, com nós, com a gente como igreja. Nós precisamos tomar cuidado. Romanos 14, 21. Novamente Paulo falando sobre se abster quando você vai fazer o outro pecar. Se o seu testemunho, ou o seu mau testemunho está fazendo o outro pecar, então é hora de se abster. Hoje nós vivemos o advento das redes sociais. A gente precisa talvez ter um ensino sobre essa educação digital. Porque a gente começa sem filtro colocar coisas nas redes sociais, inclusive que eu estou bebendo. E quem olha de fora, com esse olhar que nós temos aqui como cultura cristã, fala, não é crente. Lá na primeira igreja batista pode beber. Então, está livre aí o negócio. Queridos, nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos saber onde e ter o cuidado de saber que a sua vida nas redes sociais é pública. Então, tome cuidado, faça tudo com moderação, e a palavra de Deus diz que embriaguez é pecado. E que o nosso testemunho para com o outro, se você fizer o outro tropeçar, você também está pecando. Então tome cuidado com isso. Seja para presbítero, seja para homem, seja para mulher. Nós precisamos nos atentar para essa realidade, irmãos. Amém? O presbítero, então, não deve ser dado ao vinho, não deve ser um homem violento. O que nós temos ouvido na história recente do Brasil são de violências domésticas, de homens violentos que maltratam as suas esposas, que batem nas suas esposas e no domingo estão cultuando. Violência doméstica é algo real e precisa ser denunciado. Se você, mulher, está sendo violentada, denuncie. Tá? Denuncie. Essa violência doméstica nós precisamos zerar na nossa igreja, na igreja brasileira. Uma igreja que está doente, precisa de cura. Então essa violência, o presbítero não pode ser violento, o líder não pode ser violento, seja violência verbal ou física. Talvez uma palavra que sai da sua boca, o marido, a esposa, o pai ou o filho, dói muito mais do que um tapa na cara, ou a sua indiferença dói muito mais. Então o presbítero não pode ser cobiçoso de torpe ganância, diz a palavra de Deus. Não deve ser aquele ganancioso que só pensa em dinheiro, quer que tudo volte para ele. Nós falamos aqui na série sobre essa questão de perder em alguns momentos. Então, o ganancioso é aquele que só quer ganhar. Então, o presbítero não pode ser assim. Mas, aí vem a coisa boa. O líder deve ser conhecido pelo que faz. Verso 8. Ao contrário, ele precisa ser hospitaleiro. Aquele que abre a sua casa, aquele que gosta de receber, aquele que é generoso com a sua própria vida. O líder também deve ser amigo do bem e não do mal. Não é maledicente, não é fofoqueiro, não fica só metendo a lenha nos outros. Mas é aquele que é amigo do bem, que promove o bem, que promove a paz, que promove as boas novas. Então, esse é o líder. Deve ser sóbrio, como nós já dissemos. E o sóbrio aqui também tem a ver com a pessoa que é ciente de si mesma,
sobriedade. Deve ser piedoso, o líder deve ser piedoso, não usa de grandes talentos, mas usa de grande piedade. Deve ter domínio próprio. Domínio próprio. O líder precisa ter domínio próprio, deve ser dono de si mesmo. E, por fim, verso 9, apegue-se firmemente à mensagem fiel. Lá, conforme lhe foi ensinada, para que seja capaz de encorajar os outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Gente, está aqui um ponto que ajuda com que todos os outros fluam, que é se apegar às Escrituras, se apegar à palavra, seja um obreiro que maneja bem a palavra da verdade, maneja bem. Então, precisa demonstrar a sua fidelidade com as doutrinas cristãs, com a mensagem fiel. Então eu não prego qualquer coisa, eu não uso a palavra a meu favor, ou eu tento manipular a palavra para falar o que eu quero. Não, eu falo de acordo com o que a palavra está dizendo. Eu ensino de acordo com o que a palavra está dizendo. Eu exorto de acordo com o que a palavra está dizendo. E sou exortado por ela também. Então nós precisamos manejar, entender, se aprofundar, se apegar firmemente à palavra. É interessante, ainda usando a nossa identidade como igreja batista, nós somos conhecidos por uma igreja bereana, uma igreja que é aplicada na palavra. E será que nós estamos assim hoje? E eu creio em nome de Jesus que sim. Que nós somos desejosos em nos assentar à sombra da palavra de Deus e ali ser envolvidos por ela e conhecer e se aprofundar nela. Então nós precisamos mostrar a capacidade de entender a palavra e de ensinar a palavra. Somente um indivíduo que tem destreza na verdade pode confrontar os falsos ensinos. Então, para você entender o que está acontecendo aí fora, você precisa primeiro entender a palavra. Para você saber filtrar o que está sendo ensinado na internet, você precisa primeiro entender a palavra, senão a gente vai ser levado em qualquer vento de doutrina mesmo. Então eu preciso entender, viver a palavra de Deus. Vamos lá. Pode jogar aí para mim, multimídia, por favor. A primeira imagem. Nós temos falado aqui na igreja que esses são os nossos pilares: adoração, comunhão, serviço, discipulado e evangelismo. Pode passar. Dentro do ciclo de crescimento na igreja, nós temos o evangelismo, a adoração, a comunhão, o discipulado, o serviço. É o caminho, o trilho que a pessoa segue até o serviço na igreja. Então ela vai ser evangelizada, vai passar pela uma vida de adoração individual ou em comunidade. Ela vai ter ali comunhão com a comunidade, com a igreja, vai ser discipulada e vai servir. Pode passar. Então, a nossa igreja é a logo da igreja, orbitando sobre ela está aí o discipulado, a comunhão, o serviço, a adoração, o evangelismo. E orbitando a adoração está a doce, está o ministério, está o ensino na igreja. Agora sim, pode passar. E aí, para isso, nós temos essa jornada de crescimento pessoal na igreja hoje. Estamos melhorando a cada dia mais. Então a pessoa decide por Jesus, ela é integrada, ela se batiza, ela entra nos cursos da igreja e ela serve. E aí, pode passar, nós temos essa jornada que nós agora estabelecemos o caminho dela, esses 4 passos. O primeiro passo é exatamente a fase inicial da jornada, primeiros passos na fé. O segundo passo, que é a fase intermediária da jornada, fundamentos da palavra. O terceiro passo é a fase avançada da jornada, que é a formação de líderes. E o quarto passo são temas relevantes para a nossa vida. Isso tudo aí, irmãos, é dentro da área do ensino na igreja. Nós entendemos que nós precisamos aprender. Aqui o que eu parei para jogar isso aqui, para usar justamente o que o apóstolo Paulo está dizendo. Apegue-se firmemente à mensagem pela qual você foi ensinado. Então, maneje bem. Para nós manejarmos, nós precisamos parar um pouco e estudar.
Então a igreja tem promovido o ensino, e esse pilar do ensino, ele é fundamental para que nós possamos viver uma igreja saudável, uma igreja firme, uma igreja que flui a vida de Deus. Pode passar? Então, os primeiros passos na fé, nós temos o discipulado individual, agora nós temos uma nova revista, que é os primeiros passos. Estamos aí em fase de formação e encerramento dela, para lançarmos a nossa revista de discipulado. Também dentro do curso de integração, nós temos o conhecer a visão da igreja. Nós vamos mergulhar na missão, valores, doutrinas, propósitos da igreja local. Dentro das doutrinas da igreja, nós temos fortalecido ainda mais as doutrinas, queremos deixar ainda mais claro para você, igreja, o que nós pensamos sobre vários assuntos, inclusive eu já falei aqui, que é bebida alcoólica, e tantos outros assuntos que nós cremos biblicamente falando, o que nós não cremos em várias coisas, e é isso é um processo que ainda esse ano nós estamos fortalecendo para passar para a liderança, para a igreja toda, e isso vai virar um material dentro do curso de integração. E aí nós já vamos iniciar com as pessoas que batizaram aí umas 20 pessoas nesse último batismo, o curso de maturidade cristã. Esses são os primeiros passos. Pode passar. O outro passo, o intermediário, nós temos dentro do CCP, que é o nosso Centro de Capacitação Permanente, a introdução bíblica e hermenêutica. Então nós incentivamos você, se ainda não fez, que faça um desses cursos, para você fortalecer ainda mais seu entendimento da palavra. Então é a fase onde nós vamos entender, aprofundar e entender como entender a Bíblia, entende? Então isso é muito importante, pode ir. E por fim, a fase avançada na jornada, nós temos a liderança eclesiástica, também vamos lançar, gestão da emoção já está acontecendo dentro do CCP, aconselhamento bíblico também, e homilética nós vamos lançar. Pode passar? E os temas importantes na jornada cristã. Teremos cosmovisão cristã, vida financeira, aliançado já temos, educação de filhos, apresentação de filhos e curso de noivos. Irmãos, só não aprende quem não quer, tá? Só não aprende quem não quer. A igreja tem oferecido ensino para que a gente possa ler a Bíblia e ler o mundo e falar, isso aí está cheirando heresia. Isso aí está cheirando, sabe? Você mesmo ter a consciência cristã, bíblica, de discernir o que está rolando aí no mundo e na internet e em tudo mais. Amém, igreja? Amém. Pode passar? Acho que acabou, né? É isso. Continuando na palavra, irmãos, um lugar de vida tem liderança saudável, e um lugar de vida combate o engano com a verdade. Tá? O apóstolo Paulo fala sobre esses falsos mestres, esses falsos ensinos, lá no versículo 10, ele diz, há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente grupos da incircuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Então o apóstolo Paulo já alerta lá atrás a Tito, e nos alerta que há insubordinados, enganadores, gananciosos, preguiçosos, legalistas, corrompidos, diz lá no verso 15 também, sobre essas pessoas que estão enganando, falsos mestres e falsos ensinos. Eles eram inconsistentes no seu testemunho e na prática, irmãos, eles viviam a disseminação de falsos ensinos. E nós precisamos ser alertados acerca disso e ter discernimento de Deus também acerca disso. Amém? Nossas doutrinas, nós precisamos entender com a palavra de Deus o que é verdade e o que é mentira. O que está sendo falado aí que é verdade e o que está sendo falado aí que é mentira. E isso, irmãos, nos capacita você, igreja, a ter esse discernimento, sabe? De você entender o que está sendo dito, o que está sendo pregado, o que está sendo ensinado. E nós precisamos trabalhar a cuca. Nós não podemos ser alienados, nós precisamos ser firmes. Eu acho lindo quando o C.S. Lewis vai falar da sua conversão, ele vai falar desse aprofundamento que ele teve nas escrituras, na palavra, que mexeu com ele, que transformou ele, e é assim, é a palavra de Deus que nos transforma, que mexe. Se você anda meio assim, é porque você talvez não está
firmado, ou mergulhado, ou buscando a palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, com urgência, sermos alimentados, treinados e capacitados pela igreja através da palavra de Deus. Um lugar de vida tem liderança saudável, um lugar de vida combate o engano com a verdade, um lugar de vida promove um ensino que transforma. Então, esse ensino que o apóstolo Paulo fala aqui no capítulo 2, ele vai falar: você, porém, tu, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Capítulo 2, verso 1. Você, porém, Tito, está vendo tudo isso aí? Esses falsos ensinos? Mas você, tu, porém, ensina as Escrituras. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Talvez não vai ser o que as pessoas estão querendo ouvir, mas pregue a palavra. E nós vamos passar por isso, igreja. Talvez aqui desse púlpito vai sair palavras que você não queria ouvir. Talvez vai passar palavras que vão chegar aí para você, mas é a palavra de Deus que está sendo ministrada. Que adianta a gente receber uma Nutelinha gostosinha como a gente ouve por aí, mas que é vento, que amacia o seu ego. Daqui a pouco você fala, estou precisando de amaciar mais. Aí você vai buscar mais amaciador de ego e vai viver nisso. A palavra de Deus diz que nos últimos dias as pessoas procurarão palavras, vão ficar com comichão no ouvido procurando profetas, palavras, ensinos para satisfazer o seu ego. Você precisa receber aquilo que o Senhor está te dando. E se é exortação nesse dia, irmãos, a gente precisa receber com amor, com carinho. Se é exortação, se é ensino, eu preciso receber. Se é palavra de conforto, como nós vamos entrar numa nova série aí chamada Alegria Inabalável, receba com carinho no seu coração. Mas nós precisamos ser alimentados pela verdadeira e fiel palavra de Deus. Simples e profunda. Então, Paulo ensina aos homens, ele fala assim: ensine os homens mais velhos, tem homens mais velhos aí, a serem moderados, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor, na perseverança. Homens mais velhos devem ter domínio próprio, reputação aprovada, equilíbrio nas atitudes, maturidade espiritual. Ele está falando isso para os homens mais velhos. Para as mulheres, ele faz para as mulheres mais velhas. Ele diz: serem reverentes na sua maneira de viver, não serem caluniadoras, fofoqueiras, nem escravizadas a muito vinho, olha o vinho aqui, mas serem capazes de ensinar o que é bom. Olha que maravilhoso. A palavra que ele usa aqui para caluniadoras, no grego, é diabolos. Te lembra alguma coisa? Diabolos? Não? Diabo é o pai da mentira, o pai da calúnia, da maledicência, da fofoca, e esse pecado da embriaguez. E ele fala para as mulheres mais jovens também, ele diz assim, porém, que as mulheres mais velhas vão orientar as mais jovens a amarem seus maridos. Isso é maravilhoso. A mulher não tem que ficar reclamando, por mais que o marido às vezes faz raiva em você, mas fala com ele, ou procura uma conselheira para você falar, mas na roda, talvez o nome que está na roda caluniando é o seu próprio marido. A orelha dele está sapecando, você está malhando Judas, como dizem, que é o próprio marido. Então, aí o que a menina que está querendo casar, toda assim, né, vai olhar e falar, não quero casar, não quero, olha só, o que a irmã está falando aqui, já está casada há 40 anos, e ela está falando para mim que o casamento dela é isso, é aquilo, que o marido é isso, que é aquilo outro, ela não vai querer casar. Então ele está dizendo, irmãs, oriente elas, oriente as meninas, fala sobre amar os seus maridos e seus filhos, a serem prudentes, a serem puras, serem ocupadas em casa. É interessante esse texto porque vai de contramão que a gente vive hoje, né? Mulheres trabalham fora, mas mesmo assim, a palavra de Deus está orientando, olhe para a sua casa, olhe, não que o marido vai ajudar, mas olhe com carinho para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos. Isso é maravilhoso, esse ensino de Tito aqui para nós como igreja, de Paulo a Tito, vale para nós como igreja, serem bondosas,
Então, mulheres mais velhas, ensina as esposas a serem bondosas, as meninas a serem bondosas, a serem sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Olha que maravilhoso, irmãos. Então, os homens mais velhos aí vão ter domínio próprio, reputação aprovada, equilíbrio nas atitudes, né, camarada? Maturidade espiritual, né? Aleluia! Sabe? Firme na palavra, o homem, sabe, que não deixa o trem como fala? Enfim, descambar. Não deixa a família descambar, mas traz a família aqui para perto. O seu filho vai aconselhar com o pai. O seu pai, você vai querer saber da vida do filho. Se está namorando, se não está namorando. Como que está o celular. Seu cabeça da família. Sabe? Esse é o homem de Deus. O homem ao máximo que nós temos estudado aqui, tá? Então, e aí as mulheres, ele fala para as mulheres, ele fala também para as moças, né? Que vão casar, que vão olhar um bom testemunho. Que vai olhar e falar, nossa, que maravilha, que coisa linda, quero casar também. E aí, vai falar para os jovens, ele diz, da mesma forma, encoraja os jovens a ser prudente. Eu acho interessante essa palavra aqui, prudente, porque o que falta na juventude é prudência. Jovem quer ser aquele, né? Estou aqui, cadê a vida? Vou me jogar na vida, inconsequente, não lembra que amanhã tem outro dia. Acho que é agora que acabou. Então, jovem, seja prudente. Seja prudente. Seja prudente nas suas ações, seja prudente nas suas atitudes, seja prudente naquilo que você fala, naquilo que você deixa de falar, porque às vezes você se cala em relação a coisas que precisava ser dita. Seja prudente onde você pisa, onde você anda, com quem você anda, sabe? Prudência. Prudência para os jovens. E fala também para o próprio Tito, em tudo, você mesmo seja um exemplo, Tito, para eles, fazendo boas obras. Olha só, nós somos exemplo, nós líderes, cada um aqui influencia de alguma forma. Então nós, líderes, está falando para o Tito, então é para nós líderes, em seu ensino, mostre integridade e seriedade, use linguagem sadia contra a qual nada pode se dizer. E então, ele fala aqui para os servos também, ensina os servos a se submeterem tudo aos seus senhores. Aos servos, você que é empregado, se submeta. Você que é liderado em algum lugar, seja na igreja, no trabalho, se submeta, querido. Seja obediente, fiel, não seja rebelde, não seja desonesto sob as pessoas que você recebe tal autoridade de liderança. E o ensino que transforma vai acontecer. E onde acontece, irmãos? Nisso que nós já mostramos para vocês. Em todo esse ambiente. Tem um ambiente muito lindo que tem acontecido aqui na igreja, que são as mentorias, onde homens e jovens, mulheres e jovens, né, mulheres no último sábado do mês, homens no primeiro sábado, se encontrando, se assentando, ouvindo um ao outro. Tem sido maravilhoso esse encontro de gerações que só a igreja pode promover, porque normalmente nós ficamos retidos no nosso mundinho, na nossa bolha, e esse tipo de encontro nos edifica e tem nos edificado sobremaneira. Isso é maravilhoso, querido, e glória a Deus pela sua vida, que tem participado disso tudo, viu? Você é bênção, em nome de Jesus. Para encerrar, irmãos, um lugar de vida tem liderança saudável, um lugar de vida combate o engano com a verdade, um lugar de vida promove um ensino que transforma. E aí, para nós, antes de encerrarmos, eu quero colocar um vídeo aqui para você. Pode? Ajuda lá, tá? Enquanto eles programam ali, eu quero ler Tito 2,11, que diz assim, porque a graça de Deus, olha só, segura aí agora. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora em todos os homens. Ela nos ensina, verso 12. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Vamos de novo? Porque a graça de Deus se manifestou, sim ou não? Amém? Se manifestou, salvadora, de que forma?
Através de Cristo Jesus, que nos salvou, que nos libertou, que nos redimiu, e grande é Ele. E aí, essa graça que se manifestou através de Cristo Jesus, nos ensina, queridos, a renunciar. Sabe o que é renunciar? É deixar para trás, é não viver mais. O quê? As paixões mundanas, a maneira, a viver agora de maneira sensata, justa, piedosa nessa era presente. Enquanto aguardamos, olha só que maravilhoso, enquanto isso aqui acontece, nós aguardamos nessa era, nós aguardamos a bendita esperança. O que é essa bendita esperança? A gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Aleluia. Isso é igreja. Esse é o lugar de vida. E nós, querido, temos vivido e queremos viver ainda mais essa realidade. Então nós precisamos viver dessa forma, onde o fundamento da graça de Deus nos transforma e também nos educa nesse processo. E isso é maravilhoso, irmãos. E por isso nós somos esse lugar de vida, porque a vida de Deus flui em nós. Nós não somos lugar de vida porque a gente é bonzinho, não. Eu costumo dizer, nós não somos, não. Nós somos ingratos, nós somos ruim, bicho ruim. Mas a graça de Deus nos transforma. A graça de Deus nos transformou. E por isso nós somos um lugar de vida. E você é esse lugar de vida.